Bom, gente, boa noite a todos. É, é uma satisfação estar aqui fazendo um estudo, uma palestra online. Confesso que estou nervosa, mas acredito que vamos, ao longo do tempo aqui, vamos conseguir conversar um pouco sobre esse tema muito interessante, que é felicidade. E para começar, nós vamos ler a página do livro Fonte Viva, a página de Emmanuel, né, do livro Fonte Viva de Chico, psicografado por Chico Xavier. E o nome dessa página é Riqueza para o Céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente, ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã seremos visitados pela mão niveladora da morte e possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalado em nós mesmos. Bom, fazendo um breve comentário, Jesus nos disse para juntarmos tesouros no céu. Essa é a riqueza que vamos levar para o céu, né? E quando nós nos afligimos com as questões materiais, nós não estamos ajuntando tesouros para o céu, porque não levaremos esses tipos de coisas, né, materiais. Elas são efêmeras, são passageiras e podem nos trazer um pouco de satisfação momentânea, mas isso não vai ser levado conosco, né? Quem nós somos, a nossa essência. Então, o que podemos levar, sim, é a nossa bondade, né? Aquilo que adquirimos de nossa cultura, as nossas relações com o outro, enfim. São as oportunidades que temos a cada instante e quando elas são bem aproveitadas, nós levamos isso para o céu, né? Nós levamos para outra vida, para as nossas próximas vidas. São as nossas conquistas virtuosas, enfim, todas as nossas conquistas. Bom, para quem entrou agora, muito boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luiz Felipe, Patrícia, Guilherme Brenner. Bom, vamos agora fazer a nossa prece. Então, eu vou pedir que possamos agora nos concentrar, né? Fechar os nossos olhos e no ambiente que estivermos, aconchegantes de nossos lares, ou em qualquer lugar, acredito que todos estejam nos seus lares. Espero, né, que a gente mantenha essa atitude por um tempo. Bom, vamos então fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto.
Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitora, muito obrigada por esta oportunidade, gratidão por todo amparo, todo auxílio, gratidão por neste momento termos nossos lares, termos onde nos abrigarmos, podermos ter a internet que nos permite a comunicação à distância, que permite que possamos estudar, que possamos falar de amor, possamos falar do Evangelho. Obrigada, meu Deus. Esteja conosco nos abençoando. Abençoe esse estudo. Abençoe todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que carecem de atenção neste momento, que possam receber auxílio e amparo da equipe espiritual em seus momentos de crise e abandono. Que todos nós possamos nos sentir acompanhados, possamos nos sentir protegidos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos falar hoje sobre felicidade atual e futura. Esse foi um tema assim que me foi passado, e eu até comentei com a Mari, uma amiga, né, que eu estava lendo o livro do Rossandro, que se chama, eu tinha terminado de ler no dia anterior ao convite, né, o Sidney me convidou para falar sobre esse tema, e no dia anterior eu tinha terminado de ler o livro do Rossandro que se chama Eu Escolho Ser Feliz. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Acho que eu tô precisando falar sobre felicidade, né? E aí veio esse convite. A princípio, confesso que eu não sei se eu queria, não, porque eu até agora tô tremendo um pouco, mas vai passar. Bom, com a reflexão da página, né? Essa página, ela nos faz pensar sobre riqueza, e aí nós não falamos sobre felicidade ainda, né? E é interessante a gente começar falando sobre o quanto a felicidade ela é algo subjetivo para cada um. Acredito aqui, eu até gostaria de fazer uma palestra um pouco interativa com alguns recursos, mas não foi possível, então eu gostaria que vocês fizessem a reflexão aí da casa de vocês, né? A primeira reflexão que eu gostaria que vocês pensassem agora seria referente à felicidade. O que é felicidade para cada um de vocês? Eu acredito que a gente não vai conseguir defini-la todo mundo da mesma forma, né? O que me faz feliz pode não fazer você feliz. E aí eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e pudessem até elencar, listar as coisas que te fazem feliz e o que pode ser que esteja fazendo vocês felizes, independente do que seja, tá? Sem preconceitos, seja material, seja, enfim, quaisquer coisas, eu gostaria que vocês listassem. Bom, a partir dessa lista, eu gostaria que vocês observassem será que a sua lista vai ser igual ao de alguém, né? Acredito que não, mas terão pontos em comum. Vocês possivelmente listaram coisas que te satisfaçam, que a felicidade está muito ligada a essa questão de satisfação, né? Aquilo que me satisfaz, aquilo que me deixa aliviado, aquilo que me deixa com uma sensação de conquista, de algo realizado. Isso tem a ver com felicidade de uma maneira geral. E aí eu gostaria que a gente começasse a refletir na fala de Jesus, que diz que a felicidade não é deste mundo. Vocês listaram aí algumas coisas que os tornam felizes. Mas Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, né? Tá lá em Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo. Mas como que a felicidade não é deste mundo se eu tenho momentos de felicidade, né? Então, acho que a questão é justamente essa. Nós experimentamos alguns momentos de felicidade,
nós experimentamos a felicidade relativa. E a felicidade não ser deste mundo, a que mundo se refere? Eu acho que é legal, é interessante a gente refletir. A que mundo é esse que Jesus nos fala? O que ele fala sobre a felicidade não ser deste mundo? Será que ele está se referindo ao nosso planeta? Que a felicidade não está neste planeta, né? E aí, refletindo um pouco sobre isso, acredito que a felicidade não é deste mundo porque o tempo que a gente vive, a gente sabe que a gente está num período de transição, mas que a gente vive num planeta de provas e expiações. E neste planeta de provas e expiações, nós precisamos passar por provas e expiações. E aí, como ser plenamente feliz se a gente tem tantos desafios, né? Tantas coisas que a gente precisa reparar, que a gente precisa ainda progredir em nós. Então, isso impede um pouco a nossa felicidade. Mas então é impossível ser feliz, né, atualmente? Então, se a felicidade não é desse mundo, se eu só vou poder ser feliz, eu só vou viver num mundo feliz quando eu, né, tiver afinidade com esse mundo, quando eu puder ser feliz. Se a gente começar a enxergar desta forma, então eu não vou ser feliz aqui, vou viver nessa tristeza aqui e é isso. Vou esperar para ser feliz num outro mundo que vai a felicidade lá. Será que é isso mesmo? Será que a gente tem que esperar para ser feliz? Então aqui é só aflição e acabou? Bom, na, eu acho que seria muito cruel, né? Se a gente só pudesse ser feliz depois. E aí, nesse livro que eu citei, que eu estava lendo, o Rossandro, o título do livro é muito interessante porque ele fala: Eu escolho ser feliz. E aí ele traz a felicidade como uma escolha. Se ela é uma escolha, ela é possível. E se ela é possível, como que ela é possível, né? Infelizmente, nós associamos às vezes felicidade, e aí vocês fizeram uma lista, e eu gostaria que vocês rememorassem essa lista que vocês fizeram e observassem os pontos que vocês colocaram nessa lista. Geralmente, e especialmente nos tempos atuais, nós estamos associando muito a nossa felicidade a conquistas materiais, a questões materiais, né? Então, assim, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa nova, quando eu tiver um carro novo, quando eu tiver um guarda-roupa né, cheio de roupas novas. Eu vou ser feliz quando eu tiver o corpo perfeito, quando eu tiver, enfim, diversas coisas que a gente acha que são necessárias para a gente estar satisfeito. A nossa satisfação está ligada, às vezes, a questões materiais muito efêmeras, muito passageiras. E isso é o contrário daquilo que traria felicidade. Porque é a gente depositar a nossa felicidade em algo que vai passar muito rápido, né? Numa palestra, o Rossandro, numa palestra que ele deu num congresso, no Seja Barra, ele fala sobre uma pesquisa que você fica 14 minutos nas redes sociais já é o suficiente para você bloquear o cortisol, enfim, para você bloquear qualquer sensação de felicidade. E aí, muito interessante isso, porque a gente a gente se analisa, né? E a gente observa o quanto nós somos ainda apegados a essas questões. Poxa, fulano tá viajando não sei aonde. E teve uma pesquisa muito interessante, eu já até citei, eu gosto de citar essa pesquisa que já até comentei lá na Mocidade, que perguntaram às pessoas se elas eram invejosas. E aí, é esse mesmo grupo de pessoas. E quando perguntavam a elas se elas eram invejosas, elas diziam: Não, eu não sou invejosa. Mas aí a segunda pergunta era: Mas sentem inveja de você? E ela dizia: Sente.
tem uma pessoa lá, meu vizinho, meu não sei quem, sente inveja de mim sim. E aí, o que se observou é que era uma grande maioria de pessoas, na grande maioria, elas não eram invejosas, mas invejavam elas. O que isso significa? Se a gente vive num mundo em que nós não somos invejosos, quem que está provocando essa inveja? Então, né? Se ninguém é invejoso, mas alguém sente inveja, ficou muito incongruente. E aí é isso que acontece atualmente. Então vamos admitir aqui que nós ainda temos as nossas fraquezas. E para isso é importante o autoconhecimento. Porque, assim, não, acho que é a questão mais importante para a gente iniciar um processo de progresso e evolução de verdade é o autoconhecimento. E aí a gente começa se conhecendo, vendo as nossas sombras, e aí a gente acessa as redes sociais que nos mostram um universo perfeito, onde as pessoas são maravilhosamente felizes, elas fazem passeios maneiríssimos, elas curtem a vida loucamente e a gente se sente cada vez pior por não poder ter acesso a isso ou por não estar nessa situação. Isso mexe, afeta a nossa realidade e afeta a nossa felicidade, porque a gente acabou depositando a nossa felicidade a essas questões materiais. E um agravante da nossa atualidade é justamente, né? O nosso agravante é o fato de nós termos as redes sociais aí para nos mostrar as nossas sombras, mostrar ali, não, você ainda sente isso. E é importante por um lado, é essencial, quantas redes sociais são importantes, e agora nesse momento a gente está fazendo uma live no Facebook, que é uma rede social, então assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente canaliza a nossa energia para alguns sentimentos que são mais incentivados por essas redes sociais. Como, por exemplo, você rolar o seu feed e ver pessoas muito felizes e você achar que a sua vida está destruída. E acho que algo que a gente precisa falar aqui é o que é a felicidade de fato e se a gente pode ser feliz, né? Que felicidade é essa atual e que felicidade é essa futura? Bom, falamos um pouco, né, sobre felicidade e aí vocês listaram, observaram a lista de vocês e aí a gente começa a analisar, será que a felicidade é de fato isso? Nós começamos a refletir e aí percebemos que e agora? Ah, tava mudo. Gente, tava mudo, desculpa. Então, estava falando que na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E aí os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. E aí eu até lembrei da musiquinha do Mogli, do Balu,
é o urso, que ele canta, né, pro Mogli. Ele canta assim: necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu canto necessário, somente o necessário, por isso nessa vida eu vivo em paz. O que ele quer dizer com isso? Ele vive em paz porque ele tem somente o necessário. E aí, a necessidade dele é atendida. Olha que legal. Ele vive em paz, ele é feliz porque ele tem o necessário. E os espíritos reforçam isso na resposta. Com necessário, referente à vida material, quando a gente tem o necessário, a gente consegue ser feliz. A questão é, o que a gente está considerando como necessário nas nossas vidas? Né? O que é importante e necessário? Isso também é relativo, né? Para cada um, acredito. E acredito que tenha. Acredito não. Temos o básico que é necessário a cada um de nós. Isso aí já é definido até em Constituição. E a gente conhece, a gente tem as nossas necessidades básicas de alimentação, de moradia. E aí a questão é a gente considerar o extraordinário como necessário. E quando a gente considera o extraordinário como o nosso necessário, o que a gente faz? A gente pega a nossa vida e deposita a nossa felicidade além daquilo que a gente precisa. E aí a gente consegue ser feliz? É certo que não. Infelizmente, quando a gente... Ou felizmente, não sei. Quando a gente deposita a nossa felicidade para além daquilo que é necessário, a gente é infeliz porque a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro e a gente não consegue conquistar tudo aquilo que a gente gostaria. E é por isso, e esse é o motivo da nossa frustração. Ela vai impedir a nossa felicidade? Só se a gente permitir. Se a gente permitir, a gente vai deixar aquilo influenciar de uma maneira que vai nos afetar e não vai permitir que sejamos felizes, né? Como as redes sociais. Se a gente for pro Instagram e começar a observar como a vida de todo mundo é muito boa e a nossa não é boa, né? A nossa, poxa vida, eu não conquistei isso ainda, eu não consigo ter aquilo, enfim. Quando a gente começa a ver que todo mundo, caramba, fulano já tá com a vida feita e eu aqui com minha idade que eu tenho, que eu não vou falar pra vocês, e aí eu não consegui ainda passar no concurso, eu não consegui ainda, enfim, todas as frustrações que acredito que todos nós tenhamos, né? Porque temos sonhos, almejamos coisas, só que definir isso para que a gente seja feliz ou não, é a gente depositar a nossa felicidade em algo que vai nos frustrar futuramente, infelizmente, porque a gente não consegue conquistar tudo, né? A gente não consegue ter tudo e a gente tem aquilo que é necessário. Se a gente se contentar com o necessário, não estou dizendo para não almejarmos coisas. Óbvio que temos que almejar coisas. Mas quando a gente consegue se satisfazer com aquilo que importa, né? Viver como os pássaros do céu, que a cada dia Deus provém o nosso sustento. Quando a gente confia, quando a gente tem fé, quando a gente tem realmente confiança de que Deus está conosco, de que tudo nos será dado conforme, né, que a gente planta aquilo, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente lembrar de tudo isso e a gente viver com essa confiança, a nossa felicidade vai estar acompanhando a gente. E aí é muito interessante porque mais bonito, mais inspirador do que você ter as suas próprias necessidades atendidas, né? Que, poxa, quando eu tenho as minhas necessidades atendidas, eu fico feliz a beça, né? Uma satisfação. Vamos pensar em algo bem bobinho assim, bem supérfluo, que não é uma necessidade, mas não, vamos pensar na necessidade sim. Eu tenho necessidade de água. Quando eu tenho a necessidade atendida, quando eu bebo água, isso me gera uma satisfação muito grande. E essa satisfação me faz ser feliz.
aquele momento ali é um momento de felicidade, é um momento que eu vou ter de alegria, de satisfação da minha necessidade. Só que mais incrível do que eu ter a minha necessidade satisfeita é quando eu sou instrumento de satisfação da necessidade do outro. E aí a felicidade, eu sou instrumento da felicidade do outro. E aí é, acho que assim é triplicada a satisfação, né? Quando eu faço algo para o outro, quando eu satisfaço aquela necessidade de alguma outra pessoa, ela fica tão grata. Isso gera em mim uma sensação tão maravilhosa que, sabe, é duplicado. É assim. E é incrível porque quando eu gero essa necessidade no outro, o outro acaba sentindo a necessidade de gerar no outro a mesma sensação de felicidade, porque é bom pra caramba. É muito legal a nossa necessidade atendida e é muito legal atender a necessidade do outro, fazê-lo feliz, né? Deixar a sua vida melhor. E o instrumento que a gente tem para isso é a caridade, né? A caridade é justamente você fazer pelo outro. E aí a gente entende por que fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Né? Todos nós almejamos a felicidade. E por mais que seja a felicidade seja diferente para cada um de nós, todos nós almejamos sermos felizes, né? De alguma forma. E o instrumento que a gente tem para alcançar isso é praticando a caridade. E não tem mágica, não tem assim, não é uma fórmula mirabulosa, não, é simplesmente você se dedicar a isso. E talvez não seja tão natural a princípio, né? Você praticar a caridade. Talvez não faça parte do seu hábito, né? Talvez seja algo que precisa ser construído. E quando a gente começa a construir isso na gente, a gente começa a mudar o mundo. E quando Jesus disse que a felicidade não era deste mundo, é porque nós ainda estamos afastados desse ideal de caridade. E esse ideal de caridade, ele vai ser alcançado por nós quando eu resolver mudar em mim. E aí a felicidade vai ser deste mundo aqui, né? Não é por enquanto, porque nós ainda não mudamos completamente. E não é esperar que o outro mude, que o outro faça. É querer a mudança interna. E é muito legal que eu coloquei no comecinho, antes de começar a palestra, a música Começar em Mim, que ela diz: haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. É a começar em mim. Então, esse amor, esse reino de felicidade, essa felicidade atual, aquilo que a gente quer pra gente como felicidade, é começar a construir dentro de nós. E só o autoconhecimento, ele é capaz de nos permitir acessar isso, né? Quando eu me conheço, eu sei das minhas sombras, eu sei das minhas potencialidades, eu sei daquilo que eu posso desenvolver como virtude, e a partir dessa virtude, eu desenvolvendo isso, eu vou ser mais feliz, eu vou estar mais satisfeita. É nos acolher com as nossas dificuldades, é permitir que os nossos erros do passado fiquem no passado, é saber que nós somos passíveis ainda de erros, mas é o esforço constante em sermos melhores e não errarmos mais. Quando Jesus diz para a mulher adúltera que seria apedrejada, que ele, né, não foi apedrejada, né? Porque ele disse que aquele que não tivesse pecados que atirassem a primeira pedra, e todos saíram. E ele no final ele diz para ela: se ninguém te condenou, eu também não vou. Vá e não peques mais. Então, se Jesus
Ele é capaz de compreender que os nossos erros, que as nossas falhas, elas são passíveis de perdão? Se Ele, como ser perfeito, não nos condena, não nos julga, por que a gente vai fazer isso? Conosco e com o outro. Por que eu vou agir assim com o outro, com aquele que errou, né? Mas que está se esforçando em ser melhor, em não permanecer no erro? Ou comigo mesmo, porque é autocompaixão. Né? Se a compaixão, tia Dani sempre fala isso, se a compaixão não te contempla, ela é incompleta. E é verdade. Quando a gente se cobra por nossos erros do passado, isso impede a nossa felicidade atual. E a nossa felicidade atual depende desse autoconhecimento, mas que esse autoconhecimento esteja acompanhado de muito amor, porque temos erros, cometemos erros e ainda fazemos coisas que não gostaríamos, agimos de maneira que ainda não gostaríamos, mas que isso não seja empecilho de sermos felizes. Somos Deus, todos nós, independente do que cometamos, nós somos filhos de Deus. E Deus, Ele não distingue um irmão do outro, né? É um pai que não distingue os seus filhos. Ele ama a todos, indistintamente. Então, independente do erro que tenhamos cometido, que nos esforcemos em não cometê-lo mais, não cometê-los mais. E que esses erros são para nós aprendizado e que lembremos sempre que merecemos ser felizes, né? A gente merece ser feliz. Nós fomos criados para sermos felizes. Fomos criados por Deus. Deus não nos criou para sermos tristes, para sermos frustrados, para nos sentirmos culpados, ou nos sentirmos mal, ou nos sentirmos... Deus nos criou para sermos felizes. E esse caminho de felicidade somos cada um de nós que construímos. Eu construo o meu, você constrói o seu. Cada um de nós vai construir o nosso caminho de felicidade. E por meio da nossa escolha, nós escolhemos ser felizes ou não. Momentos de tristeza vão existir sempre. Sempre. E vivemos em um mundo de provas e expiações, como nós já conversamos. Vamos passar por provas e expiações. Vamos ter momentos que vamos precisar, sim, sentir a situação, né? Somos seres humanos, temos as nossas emoções, mas se nos conhecermos, saber que somos filhos de Deus, que podemos ser perfeitos, nós podemos ser perfeitos. Basta escolhermos isso. Nós escolhermos sermos perfeitos, nós seremos. É um esforço constante, não é algo que acontece de um dia para a noite, e é maravilhoso porque podemos ser felizes. Acredito que todos queiram ser felizes. Se tivesse ao vivo aqui, eu ia perguntar: quem é que quer ser feliz? Levanta a mão. Mas aqui eu acredito, né? Não podemos fazer essa interação. Podemos aqui pelo chat. Mas acredito que todos nós aqui queiramos ser felizes e é o nosso destino mesmo. Nós vamos ser felizes. E esse caminho, ele pode ser de muitas alegrias ou ele pode ser de muitas tristezas. Apenas precisamos escolher. E a escolha é toda nossa. Toda nossa. A gente pode escolher estar bem, a gente pode escolher estar mal. A gente pode escolher aquilo que a vida faz conosco, né? Assim, o que a vida nos faz não é escolha nossa, é externo. Mas o que a gente faz com o que a vida nos deu, a escolha é totalmente nossa. Totalmente. E a gente precisa refletir sobre isso. E falamos muito sobre felicidade atual, mas falamos pouco sobre a felicidade futura. Porque a felicidade futura, ela vai ser construída conforme nós pratiquemos aqui a nossa felicidade atual. Temos aqui a oportunidade, a grande ferramenta que vai nos permitir acessar a felicidade futura.
e nossos tesouros, como foi dito na página inicial, a nossa riqueza, aquilo que a gente vai carregar lá para o plano espiritual, na verdade a gente vai carregar em nós como espíritos, a gente vai conquistando aqui na Terra. E a gente, por meio dessa conquista constante, que a gente vai conquistar a grande felicidade futura e seremos felizes eternamente. Eu só gostaria de finalizar, né? Acho que tá bom, né? A hora, não sei. Tá, não? Bom, eu gostaria de lembrar que nós temos a oportunidade diária e que não desperdicemos essa chance de a cada instante exercitar a oportunidade, exercitar a caridade, exercitar as nossas virtudes, a fim de que conquistemos a nossa felicidade de hoje. A gente pode ser feliz hoje, a gente pode ser feliz, muito feliz. E então eu só quero lembrar que temos os nossos amigos espirituais, temos o nosso amado mestre que trouxe uma mensagem, uma não, né? Que trouxe a boa nova, a mensagem de amor, que nos conforta e que podemos nos apoiar sempre que precisarmos. E gostaria de lembrar que temos a doutrina espírita, que é extremamente consoladora, que nos traz tanta paz e tanto consolo em momentos de tristeza, e lembrar que podemos sim ser felizes, basta escolhermos. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Agora eu vou fazer a prece final. Então eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos novamente. Antes eu gostaria só de agradecer a todos vocês que estiveram aqui acompanhando esse estudo. Espero que tenha transmitido uma mensagem de paz a todos, né? Que tenhamos consciência de que podemos ser felizes agora e que essa felicidade só depende de nós. É uma escolha nossa. E que temos apoio da doutrina espírita, do nosso amigo Jesus e de tantos amigos encarnados e desencarnados que estão sempre conosco, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Agora vamos à nossa prece. Vamos então fechar nossos olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitora, obrigada. Obrigada por ter vindo até nós, nos auxiliar neste momento. Obrigada por estarem conosco em todos os momentos que precisamos. Obrigada por cuidar do nosso planeta, neste momento de pandemia, em que estamos tão sensibilizados por esta doença. Um vírus, algo tão pequeno, e nós, seres tão divinos, que possamos lembrar que somos criaturas divinas, que precisamos fortalecer a nossa fé, que possamos lembrar que nada acontece por acaso e que não é aquilo que a vida faz conosco, mas a forma com que reagimos. Que a cada instante possamos lembrar e agradecer por tudo, porque a gratidão fortalece o nosso sentimento de felicidade. Que possamos, meu Pai, estarmos gratos a todo por tudo e que possa continuar nos abençoar, possa receber todos aqueles que estão partindo para a pátria espiritual por meio da doença ou de outras doenças ou de quaisquer que sejam os tipos de passagem. Obrigada por tudo, meu Deus. Abençoe este planeta e permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente, todo mundo que acessou. Boa noite.